Como Neo foi capaz de manifestar poderes no mundo real. Para entendermos como Neo controlou as sentinelas e conseguiu enxergar o código amarelo das máquinas, precisamos recorrer à conversa dele com o arquiteto, em que é revelado que houve 5 anomalias anteriores e que Zion foi destruída 5 vezes, comprovando o ciclo que é a Matrix. O papel do escolhido neste cenário é apenas decidir ou deixar o povo de Zion morrer para preservar a vida de todos os humanos conectados à Matrix, ou salvar aquela que ele ama e condenar toda uma raça à extinção. Neo se recusa a retornar à fonte, optando por salvar Trinity, uma escolha até esperada, porém ilógica, e tida como errada, visto que quebra o ciclo, pelo menos temporariamente, porque ele é inevitável. Em Matrix Revolutions, Trinity morre e Neo se junta à fonte para derrotar Smith. No final, o escolhido acaba fazendo aquilo que o arquiteto queria e previu, embora em circunstâncias diferentes. O arquiteto é aquele acima de todos os programas. Ele é basicamente um administrador com todos os privilégios para modificar, criar e reiniciar dentro da simulação e principalmente os programas. Neo, embora fosse uma anomalia capaz de também mudar a Matrix, não tinha os mesmos privilégios de administrador do arquiteto. Seus poderes eram limitados à simulação, mas no momento em que ele conversou com o arquiteto, muito provavelmente, este lhe concedeu os privilégios necessários para o escolhido modificar a fonte e reiniciar a Matrix. Não é por acaso que Neo manifesta seus poderes no mundo real após ter conhecido o arquiteto. Cabe lembrar que o arquiteto não foi o primeiro a modificar o código do Neo. Se resgatarmos a cena em que o Merovingio explica sobre a causalidade, mostrando como é fácil alterar o comportamento de uma pessoa com algo tão simples como a comida, é imediato associar o que parecia um simples gesto de gentileza com um método oculto de operação da Oráculo. Depois que Neo comeu o biscoito oferecido por ela, ele começou a acreditar em suas habilidades e até voltou dos mortos. Inclusive é a Oráculo que diz ao Neo que seus poderes não se restringem à Matrix, mas alcançam todo o caminho até a fonte. Essa conexão só pode ser possível devido à tecnologia inerente ao corpo modificado de Neo, já que ele não é inteiramente humano, é um híbrido, uma união de homem e máquina. Como é intuitivo identificar, os humanos desse universo não nascem, eles são criados. Portanto, as pessoas cujo propósito é serem usadas para gerar energia para as máquinas não são mais completamente orgânicas. Assim como qualquer outro humano, concebido sob os moldes das máquinas, todos possuem tecnologia embutida desde nascença em seus corpos. Presumivelmente, elas permanecem ativas enquanto o indivíduo está dentro da simulação. No momento em que é expelido, seja por qualquer motivo, essa tecnologia ou acesso a ela é desligado ou para de funcionar automaticamente. Contudo, e se essa tecnologia dentro do corpo de Neo nunca se desconectou completamente da Matrix e apenas foi desativado? Se este for o caso, o personagem pode ter mantido alguns privilégios adormecidos, como por exemplo, acesso remoto sem fio. Desse modo, o arquiteto pode ter ativado essa tecnologia quando deu a Neo os privilégios de administrador. Isso explica como Neo foi capaz de sentir as sentinelas. Ele pôde detectar seu sinal. Supondo que isso esteja correto, Neo poderia hackear a tecnologia ao seu redor, mas apenas a tecnologia que está conectada à fonte, como as sentinelas. O problema é que Neo não entendeu essa habilidade, bem como sua limitação. Ele apenas acessou o código das máquinas e as destruiu, mas como resultado, acabou entrando em coma no mundo real e tendo sua mente mandada para um local desconhecido, o Limbo, ou estação de metrô. É importante considerar que Neo entrou na simulação sem se conectar fisicamente antes, ou seja, sem usar o plug em sua cabeça. Deveria ser impossível para alguém conseguir entrar desse jeito, mas Neo conseguiu, sem o uso de fios. Neo é capaz de acessar esse local involuntariamente porque hackeou o sinal da Matrix, graças aos seus privilégios de administrador, mas eles não funcionam no Limbo porque é um local distante, talvez desconhecido ou escondido da fonte, mas definitivamente independente dela. Por isso, Neo fica preso, sem a capacidade de modificar a área, porque não era uma criação do arquiteto. Tanto que Neo só foi capaz de sair do Limbo, de metrô. No trajeto para a Cidade das Máquinas, Neo e Trinity se deparam com Bane, possuído pelo agente Smith, que queima os olhos de Neo, o deixando completamente cego. Mas de alguma forma, ele em pouco tempo, desenvolve a capacidade de ver o código de Smith dentro de Bane. Não só isso, Neo é capaz de ver os corredores, paredes, estruturas e outras máquinas codificados. Isso acontece porque o escolhido estava usando toda a sua capacidade tecnológica de identificar os sinais digitais ao seu redor. Plenamente ciente de seus poderes, Neo destrói várias sentinelas à frente e finalmente chega à fonte, mas isso custa a vida de Trinity. Seja como for, Neo cumpriu seu propósito e só lhe restava reiniciar a Matrix.
com a trégua estabelecida com o Deus Ex Machina, as sentinelas que estavam atacando Zion são obrigadas a retornar à Cidade das Máquinas, provando que todas elas estão conectadas à fonte, provavelmente através do mesmo sinal que Neo usou para detê-las. O beijo de Perséfone foi fruto apenas do desejo primordial de uma mulher com necessidade de afeto ou possui um significado mais profundo? Pouco é informado sobre o passado ou história de Perséfone nos filmes. Sabemos apenas que, assim como seu marido, ela é um dos programas mais antigos da Matrix. Portanto, a personagem pode até ser da mesma versão da simulação, de onde o Merovingio surgiu. Quando viu a oportunidade de se vingar do seu marido, Perséfone aproveitou. Porém, ela o chama de idiota pomposo, mas nunca de trapaceiro ou infiel. Ser pomposo é ser extremamente chamativo, luxuoso e com um senso de grandeza exagerado. Se levarmos isso em consideração, Perséfone não estava brava pelo francês ter modificado o código daquela loira através da comida ou pelas supostas frequentes traições carnais, por assim dizer. Parece que ela estava irritada pela maneira presunçosa com que ele se comportava, com seu sotaque francês e rodeado de um luxo desnecessário, mas que fazia questão de ter à sua volta. Perséfone diz que há muito tempo tudo era diferente, assim como seu marido. O Merovingio era como Neo no passado. Sabendo que ambos possuem a capacidade de manipular o código da Matrix, isso acaba sendo intuitivamente interpretado como um indicativo de que o francês foi uma anomalia sistêmica de uma versão mais antiga da simulação, quando na verdade ela estava se referindo a algo completamente diferente e abstrato. O que separa Neo do Merovingio é o poder do conhecimento. Como o próprio francês diz, ele é um traficante de informações. Logo, o que Perséfone quis dizer ao afirmar que Neo era como seu marido, era que o Merovingio também já esteve completamente à mercê de programas superiores, como o Arquiteto e a Oráculo. Ou seja, houve um tempo em que ele só sabia o que precisava saber com base no seu propósito, mas no presente, ele conhecia tudo sobre o ciclo da Matrix e o papel que todos desempenham nele. Por isso, decidiu ser contrário a tudo isso, não apenas protegendo programas exilados, como se autodeclarando um inimigo da Oráculo. Mas Perséfone estava chateada com isso, porque se sentia negligenciada pelo marido. Portanto, parece que uma das razões pela qual ela o traiu foi essa, a falta de atenção, de um afeto genuíno. Ela queria sentir novamente essa demonstração sincera de amor. Mesmo assim, esse beijo nunca fez muito sentido no filme. Porém, o fato dele se repetir no jogo Enter the Matrix, onde Perséfone beija ou Ghost ou Niobe, dependendo de qual personagem o jogador escolheu, indica que existe um outro motivo especial para a personagem insistir tanto em ser beijada. Se repararmos bem, Perséfone pede um beijo de Neo em troca do Keymaker, como se realmente quisesse sentir algo caloroso, porém ela especificamente instrui ele a imaginar que está beijando Trinity. Na verdade, ela deixa claro que quer ser convencida de que está sendo percebida como se fosse a Trinity, porque ela precisa sentir o amor. Não o amor dela, mas o dele, o de Neo. As palavras escolhidas por Perséfone dão a entender que ela já sentiu essa coisa chamada amor, e queria se lembrar disso. Mas o que ela realmente estava querendo era uma amostra da programação de Neo. Lembrando que o amor é uma variável presente apenas neste escolhido, principalmente por causa das ações deliberadas da Oráculo. Os anteriores não tinham desenvolvido isso. Este amor, de certo modo, é a programação que fez Neo escolher Trinity ao invés da humanidade. Ou seja, ele é quantificável. Pensando nos momentos em que Neo teve contato íntimo com alguém dentro da simulação ou enquanto estava dentro dela, podemos perceber um padrão. Em todas as vezes, houve um efeito. Por exemplo, quando Trinity beijou Neo, ele voltou à vida. Quando Neo tocou o coração de Trinity, ela ressuscitou. E quando Neo entrou no Smith, ele corrompeu o código do agente, lhe dando novas habilidades. Portanto, muito provavelmente, o beijo que Neo deu em Perséfone fez alguma alteração no código dela. Talvez ela tenha armazenado alguma informação útil para o Merovingio, como por exemplo, uma cópia da programação do amor ou até mesmo do código do escolhido, como também suas memórias, sendo possível trazer o Neo que conhecemos na trilogia original de volta à vida, eventualmente. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Imagino que, de algum modo, esse vídeo tenha sido interessante para você, e por isso peço que o curta e o compartilhe para ajudar a divulgar o conteúdo do canal. Se quiser ajudar e puder, claro, torne-se membro e confira os benefícios de cada nível de assinatura. Na tela, tem mais vídeos que talvez possam te interessar. Até a próxima.